fazer. O orçamento é isso. No fundo, ele dá uma direção para como é que você organiza os recursos para poder chegar naquele objetivo final. É um reflexo do seu planejamento estratégico em números, né? E tomar o cuidado também com o orçamento, né? Que a gente sabe que ele é um direcionador, mas ele não pode ser um limitador. Então, Por isso que eu gosto muito de falar o seguinte, o orçamento ele é muito bom, mas assim, ele começa a se tornar uma visão já que ela já começa a ser velha no próximo mês. Então, uma das práticas boas para planejamento orçamentário é fazer o rolling forecast, que você ou o forecast, o rolling é porque você faz sempre 12, você tem um período contínuo na frente. Mas o forecast, que é a revisão do orçamento, eu pessoalmente, principalmente quando são empresas muito inovadoras, empresas que têm alta volatilidade de caixa, de ideias, de produtos, é tudo muito novo o tempo inteiro. Não tem como você se basear num orçamento, porque tudo vai mudar, entendeu? É um direcionamento, mas é muito importante. Quanto mais volátil é o seu negócio, mais vezes você tem que fazer a revisão. Eu, por exemplo, como uma empresa que cresce muito, às vezes o crescimento vem de uma avalanche que eu nem esperava. E às vezes a gente tem que correr para fazer um ajuste, por exemplo, operacional, né? E se eu não tomar exatamente o que você falou, se eu levar aquilo ali como escrito na pedra, eu estou ferrado mesmo, porque não vai funcionar e meus clientes vão começar a ficar chateados, eu não vou conseguir atender bem o mercado. Então, assim, o orçamento, nós, pelo menos de empresas que crescem, startups, empresa com produtos inovadores, revise todo mês e olho principalmente no caixa. Porque quando tem essa volatilidade, você pode cair na pegadinha de faltar caixa, assim, rapidinho. Principalmente quando você tem investimento externo e queima muito caixa. E, Alisson, tem um tema relevante que você falou da revisão, porque na posição de conselheiro você vai... Eu, como executivo, eu sabia disso também, porque eu fazia um movimento ao contrário, né? Mas você enxerga claramente que o orçamento é feito para bater meta. E aí, óbvio, a meta tem a tradução em remuneração, né? Então, saber olhar... como orçamento em geral, tem um movimento do W que a gente fala, né? Que tem uma diretriz do conselho, você manda para o management, ele prepara, rebate, volta, vai. Às vezes é mais de um W, tem mais de um vai e vem. Tem um W e tem o top-down e bottom-up também. E aí você... Exato. Porque, na verdade, não existe esse negócio de bottom-up. Porque se for bottom-up dos times e depois chegar até o conselho e mandar revisar, ele vai voltar e aí aí é exatamente o W que você está falando aí agora. E a mesma coisa, se ele descer inteiro e não der certo e pedir uma revisão superior, ele vai fazer um W também. O W é o top-down com algumas revisões, né? Exatamente. E aí a importância de você ter a flexibilidade, ainda que o orçamento seja um organizador de recursos, né? Ele não pode ser rígido, porque em geral, se ele bate a meta, é porque ele fica uma profecia concretizante, né? Então você cria um orçamento para bater. E aí você tem condições de mercado que mudam, que podem fazer com que o orçamento fique mais difícil ou mais fácil. E aí você tem que ter a flexibilidade também na companhia para poder ajustar recursos, né? Naturalmente que vai ter sempre a discussão, mas se o cara não bater orçamento, não tem direito a ter remuneração, tem empresas mais rígidas para isso. Mas, eventualmente, numa situação de declínio de mercado, em que o orçamento não é batido, mas você percebe o esforço do grupo, talvez valha a pena, né, como conselho de administração, você fazer alguma remuneração, porque aquilo tem um significado. E a comparação com o mercado, né, não é só também olhar a situação, vamos dizer, de você sozinho, mas olha, a gente, comparativamente aos competidores, tivemos um desempenho melhor. Então, nesse declínio, a gente saiu na frente. Então, nesse caso, você pode compensar. E aí tirar essa amarra, porque se você deixa o orçamento muito amarrado, você perde a oportunidade, né? Porque você pode, inclusive, puxar para cima, né? E o management vai falar, olha, a gente bateu a meta, tá tranquilo, né? Isso é horrível, né? Você bateu a meta e aí? Tá cheio de oportunidade, você não vai fazer nada? E não faz nada, porque... geralmente não faz nada, né? Porque às vezes... algumas companhias ajustam, porque você vai ter... Se você bate acima da meta, você tem algo adicional, tem outras que não tem isso. 130% super meta, tem muito essa cultura mesmo. Mas, assim, para te colocar, eu acho que o controle financeiro, né, em todas as dimensões, eu sempre considero como muito importante. Ele vai ser um suporte, tem que ter a visão estratégica, mas é a maneira de você conseguir medir o resultado. Então, eu só colocaria junto com esse financeiro esse aspecto operacional que eu comentei.